Só botar aqui a página. 1, 2, 3. Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais um romance com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos ver aqui um cordel de um poeta extraordinário, genial, espetacular, que está entre os top 10, na minha opinião, da literatura de cordel, entre aí os maiores nomes do cordel brasileiro, como João Martins de Ataíde, Leandro Gomes de Barros, Manuel de Almeida Filho, Minelvino Francisco da Silva, Manuel Pereira Sobrinho, José Pacheco, Rodolfo Coelho Cavalcante. Tá ele aqui no meio, é o Caetano Cosme da Silva. Este romance aqui é uma das maiores provas da sua genialidade, mas tem outro romance que, na minha opinião, é a verdadeira prova da sua genialidade, que é o romance Lágrimas de Amor ou A Vingança de um Condenado. Nós vamos gravar aqui o romance O Assassino da Honra ou A Louca no Jardim. Se você ainda não ouviu esse romance ou não leu, escute com atenção, você vai se emocionar muito. O autor é Caetano Cosme da Silva. O romance é O Assassino da Honra ou A Louca no Jardim. Rose Rufino, boa noite. Vinde, musa mensageira do reino de Elohim, traz a pena de Apolo e escreva aqui por mim O Assassino da Honra ou A Louca do Jardim. Essa história é um exemplo para qualquer mulher casada que respeita seu marido e deseja ser honrada, que para quem não tem honra, a honra não vale nada. Só pune a honra o honrado porque é conhecedor, pois o honrado conhece que a honra tem valor, e quem fere a honra alheia fica sendo devedor. E o desonrado fica na maior lamentação, e quando sofre inocente, já sente no coração uma sede de vingança, pedindo a Deus permissão. E Deus, que nunca dormiu, nem de noite nem de dia, vê quem é merecedor de sua advocacia e vê também quem merece pagar pela covardia. O mal não é perseguido, o justo sofre demais, onde reina a união, tem inveja o Satanás, portanto conto um passado de uns 100 anos atrás. Foi no velho Portugal, na capital de Lisboa, que Orberto Alves Lins, a mais sincera pessoa, casou-se com Júlia Alves, alma santa, justa e boa. Orberto era um exemplo da mais sincera união, amava tanto a esposa como Deus ama a razão, parecia que os dois tinham um só coração. Sua esposa tinha o dom que a natureza lhe deu, honrada e criteriosa. Júlia era o nome seu, justa igualmente a ela, no mundo ainda não nasceu. Dessa união santa e pura só nasceu uma menina, e os pais e os seus pais lhe puseram o nome de Albertina, que veio a ajudar Júlia cumprir a tirana sina. Quando a menina nasceu, ainda mais multiplicou aquele amor santo e puro, como Deus lhe ordenou. Somente para Júlia Alves o amor nada durou. Porque ao fazer 6 meses que Albertina nasceu, um grande conquistador para Júlia apareceu, Paulo Ferreira da Silva, esse era o nome seu. Era amigo de Orberto, porque era desordeiro, contava 18 anos, ainda era solteiro, vivia de roubar a honra, confiado no dinheiro. Maria de Jesus, eu sinto muito por você sair, sinto muito mesmo, viu? Uma boa noite. Ia passando um certo dia naquela santa morada do seu bom amigo Orberto. Júlia estava na calçada, de cobiça ele falou com a alma marchetada. Dona Júlia, dei-me água, e ela sem ter maldade trouxe a água e deu a ele com educabilidade, sem saber que ele queria roubar-lhe a moralidade. E perguntou por Orberto, disse ela foi receber
umas casas na cidade que deixou-as para vender. Disse Paulo: eu tenho pena de ver Orberto sofrer. Orberto era para ser um homem mais felizardo, é bastante que possui, um anjo tão delicado, que para dar-lhe um conforto de viver mais descansado. Dona Júlia respondeu-lhe: mas Orberto não é pobre, só não é milionário, porém possui certo cobre, e tem mais essa fazenda que a nossa pobreza encobre. Paulo disse: é verdade, ele tem certo dinheiro, porém não é como eu sou, capitalista e banqueiro, e posso fazer Orberto meu sucessor e herdeiro. A senhora neste sítio não está bem colocada, e a senhora não pode viver aqui sendo honrada, e Orberto na cidade até alta madrugada. Vou propor-lhe uma proposta, mas quero ser perdoado. Se não aceitar, perdoe, que esse seu menor criado, que por seu amor se acha quase louco, apaixonado. Dona Júlia conheceu ser um caso de adultério, lhe respondeu o senhor Paulo, o homem que tem critério, não desonro lá alheio, que honra contém mistério. Que quem diz assim não engana, o senhor fica avisado, o homem que tem vergonha não é desmoralizado, eu vou contar a Orberto para não trazê-lo enganado. Dona Júlia, tenha calma, não tenha perturbação, pois a senhora não sabe quanto é minha paixão. Tudo isso são fraquezas do meu pobre coração. Nisso Paulo avistou numa banca pequenina de Dona Júlia o retrato e outro de Albertina. Pegou-os e botou no bolso com sua ação assassina. E perguntou Dona Júlia: vá contar ao seu marido que eu assim declarei-me, eu já estou prevenido, com seu retrato eu provo que de si sou o querido. E se a senhora contar a Orberto esse passado, com os seus retratos eu provo que fui seu apaixonado, e a senhora só conta por eu ter lhe desprezado. Ao dizer estas palavras, com Júlia se abraçou, a fim de beijá-la a pulso, mas Dona Júlia açoitou a mão pela cara dele, que até um dente quebrou. Paulo então se retirou, com a cara bem opada, e o dente que quebrou, botando sangue engolfada, e disse para Dona Júlia: essa desfeita é vingada. Com meia hora depois, em casa Paulo chegou, fez depressa um curativo e o rosto desinchou, e ele disse: vingar-me, daquela maldita eu vou. Deixemos Paulo bandido, pensando no que faria, para se vingar de Júlia, por meio de covardia, e falaremos de Orberto, que chegou no outro dia. Quando Orberto chegou, achou Júlia descontente, ele perguntou a ela: que tens tu, anjo inocente, que teu olhar está mostrando que alguma coisa tu sente? Nada sofro, disse ela, apenas uma sombra escura, com vontade de jogar-me na mais cruel desventura, da qual eu só me vingava se baixasse a sepultura. Não, querida, disse Orberto, entre nós não há ruína, isto é algo nervoso que o teu juízo imagina. Viva sempre para mim e nossa filha Albertina. Com isto ela conformou-se, porém com perturbação, vendo a hora cair na maior condenação, porque o falso nodoa o mais limpo coração. Pessoal, esse verso aqui é extraordinário. Isso aqui só pode sair da cabeça de um gênio mesmo. Com isto ela conformou-se, porém com perturbação, vendo a hora cair na maior condenação, porque o falso nodoa o mais limpo coração. Todo mundo aqui sabe o que é nódoa de caju. Nódoa de caju, meu amigo, aonde pega, não sai mais nunca da roupa. Olha a frase que o poeta usou aqui. Com isto ela conformou-se, porém com perturbação, vendo a hora cair na maior condenação, porque o falso nodoa o mais limpo coração. Com 30 dias depois, o bandido novamente armou-se com o retrato daquela pobre inocente e disse: hoje eu me vingo. E disse: hoje eu me vingo do que sofri cruelmente.
Quando ele chegou lá, fazia apenas 1 hora que Norberto viajava e Paulo, sem ter demora, bateu na porta e chamou. Dona Júlia veio fora. Senhora, disse o bandido, amigo Norberto chegou. Respondeu Júlia que sim, porém hoje viajou. Nessa conversa o bandido abriu a porta e entrou. Entrou com toda a foiteza, com os retratos na mão, e disse para Dona Júlia, para findar nossa questão: receba aqui seus retratos e dê-me seu coração. Bandido, eu já lhe disse que você não é capaz de entrar em minha casa, mas você é muito audaz, um ladrão conquistador, roubador da santa paz. Eu só nasci para Norberto, a quem ame mais ninguém, e já disse que você, pelo sentido que vem, só entra na minha casa porque vergonha não tem. Você é mais que covarde pela má inclinação. O homem que tem vergonha honra outro cidadão. Não faz o que você faz, disse Paulo, tem razão. Paulo, vendo que perdia, fez um plano traiçoeiro, pôde entrar no quarto dela como lobo carniceiro e botou uma cigarreira debaixo de um travesseiro. Dona Júlia, vendo ele entrar para o quarto dela, nem sequer abriu a porta, saiu por uma janela. Depois ele saiu como quem não perseguia ela. Ela, vendo ele sair, para sua casa voltou, foi cuidar de Albertina, na traição não pensou. Às 4 horas da tarde, Norberto em casa chegou. Ela pensava em dizer aquele horrível maltrato que Paulo tinha lhe feito, mas pensava em seu retrato, que se achava em poder daquele bandido ingrato. Se eu contar a Norberto, vai se dar grande questão. Norberto quer se vingar, que de fato tem razão. O bandido se defende e eu fico na perdição. O meu caso está sem jeito, só Deus pode me valer. Faz de conta que estou sentenciada a morrer. Só não morro se Norberto só der crença no que vê. Norberto, vendo a mulher quase sem consolação, compreendeu ser nervoso ou gases no coração, dizendo que tudo isso fazia perturbação. Nessa mesma noite, Norberto, entrando no camarim, chegou no seu pensamento uma ideia mesmo assim, de examinar o seu leito com um desejo sem fim. Firmado no pensamento, ele logo examinou, então no seu travesseiro, sem querer ele encontrou uma linda cigarreira que achando desmaiou. Dona Júlia, venha cá para me dizer com franqueza se aqui entrou alguém, que disto eu tenho certeza, e é esse o motivo justo da sua grande tristeza. Achei uma cigarreira debaixo do travesseiro, quer dizer que quando eu saio, aqui me chega um herdeiro. Me conte isso direitinho, que quero ser justiceiro. Dona Júlia, quase trêmula, a ele se apresentou. Norberto mostrou a ela o que ali encontrou. Quando Dona Júlia viu, do traidor se lembrou. Norberto, querido Norberto, só sendo uma tentação satânica onde alguém que inveje nossa união, botou essa cigarreira em cima do meu colchão. Nada disso, disse Norberto, você me atraiçoou, vai pagar com sua vida o crime que praticou. Nisso alguém bateu na porta e bem alto assim falou: Dona Júlia, olha aqui, uma cartinha de amor, que seu amante querido me pediu esse favor. Dona Júlia, ouvindo isso, soltou um grito de dor. Entregando aquela carta, logo desapareceu, nem sequer o portador Norberto não conheceu, porém quando abriu a carta, de raiva o corpo tremeu. Vamos lá. É verdade. Francisco Pássaro está aqui comigo. Na carta viu os retratos de sua filha Albertina e o de Júlia também. Ele disse: ó assassina, teu crime pede vingança à providência divina. A carta dizia assim: ó Júlia, minha querida, eu estou arrependido de me tornar homicida, porque te jurei deixar
Orberto no chão sem vida. De gozar os teus carinhos, não estou arrependido, porque de fato eu já fui pela senhora vencido, e a senhora pediu-me que matasse o seu marido. Mas me acho sem coragem de praticar tal horror, pois conheço que a vida é o ser de mais valor. Mesmo sem matar Orberto, eu já gozei seu amor. Aí estão aí seus retratos, caso não os queira mais, divida lá seu amor com outro qualquer rapaz, que possa fazer seus gostos desse seu genio voraz. A senhora já pediu para eu matar o seu marido, pode ser que muito em breve eu também seja traído, no dia que a senhora arranjar outro querido. Orberto nem terminou de ler a carta citada, disse para Júlia assim: a minha honra é vingada, porque um homem sem honra no mundo não vale nada. Bote a bênção à sua filha para deixar de viver, porque o que você fez só paga quando morrer. O homem que punha a honra está em cima do dever. Orberto, tenha mais calma, não seja tão positivo. O próprio Deus soberano morreu sem ser vingativo, e o roubador da honra não morreu, ainda está vivo. Isto pode ser alguém que tenha paixão por mim, e não podendo vencer-me, te fez esta carta assim, quer se vingar com a morte, fazendo meu triste fim. Orberto, você não crê que houve morte e paixão do nosso Mestre Jesus, a fonte do galardão? Também creia como eu, tenho limpo o coração. Bote a bênção à sua filha, que seu tempo se venceu, mulher séria neste mundo, se nasceu mas já morreu, disse Júlia, a mulher séria, e uma delas sou eu. Orberto pega um punhal bem grande que possuía, com 2 palmos e 4 dedos, desse que quando batia na matéria de alguém, até a alma morria. Júlia pegou a Albertina em soluço comovente e disse: Senhor Jesus, ainda existe vivente que faça sofrer na vida uma infeliz inocente. Orberto vai me matar, porém vai se arrepender, porque o falcineroso terá que aparecer, pois dos castigos de Deus ninguém pode se esconder. Minha Albertina coitada vai ficar sem o amor de sua mamãe querida por causa de um traidor que me fez merecedora do sofrimento e da dor. Só peço para que Deus abençoe minha filhinha enquanto viver no mundo, porque a língua mesquinha pode lhe roubar a honra, já como roubou a minha. Só peço que tu, Orberto, para vingar tua paixão, me cortes a orelha esquerda, uma perna e uma mão, porém me deixes com vida até nascer a razão. Porque nascendo a razão, eu mesmo sendo aleijada, pode pegar teu punhal e dar-me uma punhalada. Eu morrerei satisfeita, porque morro sendo honrada. Qual a honra, qual a nada, bote a Albertina no chão, ou mesmo no berço dela, que já perdi a razão, e levantou o punhal com toda a força da mão. Pessoal, a primeira vez que eu li este romance no cordel, teve até uma seguidora que perguntou para mim, falou assim, mas o esposo, né, devia ter acreditado na esposa. Aqui o Caetano Cosme da Silva retratou a realidade do que acontece. Porque geralmente o marido, ele não acredita na esposa quando ela é verdadeira e acredita quando ela é falsa. Geralmente é assim que acontece. Então, geralmente o marido, ou a esposa também, acontece também, a mulher, quando o marido está certo, a mulher não acredita. Quando ele está errado, ela acredita. E o marido também. Eu já vi casos assim, o meu pai com a minha mãe. Então a minha mãe, uma mulher honesta, honrada com meu pai, e meu pai duvidava da minha mãe. E vice-versa, porque existem casos contrários também. É aqui que está a genialidade do poeta. A genialidade. Porque está demonstrando uma coisa que realmente acontece. Orberto, querido Orberto, pelo leite que mamou, Jesus na Virgem Maria, quando Deus o enviou, pra terra perdoa a mim, porque inocente estou.
Ao dizer estas palavras, Norberto o punhal soltou, porque naquele momento Albertina lhe chorou, mas vendo o punhal no chão, a menina se calou. E assim continuou, que quando Norberto pegava no punhal a criancinha, abria a boca e chorava, ele soltava o punhal e a criança se calava. Assim Norberto ficou, que já não se dominava, era pegar no punhal, a criancinha chorava. Norberto conheceu que dessa forma não matava. Resolveu mandá-la embora para nunca mais voltar. Então Júlia garantiu não vir mais nesse lugar. No mesmo instante saiu no mundo a peregrinar. Enlouqueceu de repente por pensar em Albertina, embrenhou-se na montanha, lamentando a sua sina, onde foi viver igual a uma ave de rapina. Portanto, deixemos Júlia na montanha abandonada e vamos ver Albertina, de que forma foi criada e como chegou a ter sua vida angustiada. Norberto logo mudou-se para o centro da cidade e trouxe para Albertina, da sua propriedade, uma velha caridosa que a criou sem maldade. E não tentou mais casar, porque de fato arranjou essa velha já idosa que muito lhe agradou, a qual criou Albertina, até quando se formou. Quando Albertina contou 14 anos de idade, sua mãe de criação, a velhinha de bondade, por ordem da providência, herdou a eternidade. Já foi o segundo golpe que Albertina sofreu, pois a mãe que conhecia foi aquela que morreu. Sabia que teve outra, porém não a conheceu. O leitor está lembrado que a mãe de Albertina, do traidor, foi traída e saiu cumprindo a sina, como louca pelo mundo, feita a maior peregrina. Passou um ano na mata, na mais cavernosa que havia. Na hora que estava sã, se ajoelhava e pedia vingança do crime injusto, que sendo justa sofria. Seu vestido, coitadinha, já fazia piedade. Não havia quem dissesse qual foi sua qualidade. De cipó, folha ímbira, já era mais da metade. Assim passou 12 anos, pelejando com a sorte, chorava e depois gemia e pedia a Deus a morte, até que um dia se viu com seu espírito mais forte. Abandonou a montanha e seguiu para a cidade, só em dizer heresia avançava a sua idade. Antes de chegar passou em sua propriedade. Na fazenda viu Norberto e logo reconheceu, lhe pediu uma esmola, ele sem dúvida deu. Ela disse: Deus lhe dê o que já lhe pertenceu. Norberto lhe perguntou: que conversa é essa sua? A louca respondeu: nada, me ensine o caminho da rua e não olhe para mim, que eu me acho quase nua. Com as palavras da louca, Norberto se conformou e a louca com 2 dias lá na cidade chegou e dos bancos do jardim ela se apoderou. Sorria sem ver de quê, chorava sem sentir dor, clamava dizendo assim: ó Jesus, meu Salvador, vingança, Jesus, vingança sobre aquele traidor. Considere, ó meu Jesus, que quem já fui eu nessa vida, de par com meu esposo e minha filha querida, tudo tinha e hoje aqui me vejo quase despida. Meu vestido e minha sombra se findaram, eu estou nua, descalça de pés no chão, peregrinando na rua, igual uma nuvem escura que cobre o sol e a lua. Então, naquele momento, foi chegando perto dela Paulo Ferreira da Silva, o que atraiçoou ela. Foi conhecido e não soube nem sequer quem era aquela. Perguntou o nome dela, respondeu ela: uma louca. E você, monstro assassino, se tiver língua na boca, aumente minha miséria, que essa ainda foi pouca. Ouvindo essas palavras, Paulo logo caminhou para a loja e um vestido muito decente comprou, costurou no outro dia e para a louca levou. Senhora, tome um vestido. A louca respondeu: não, receba 5 moedas. A louca disse: patrão,
Pegue seu dinheiro e guarde para sua condenação. Nada disso, disse Paulo, tome minha boa louca, o vestido e as moedas, e com a voz muito rouca, a louca lhe respondeu, a sua consciência é pouca. Quando a louca disse assim, uma mendiga chegou, trazendo um fraco vestido, e para ela assim falou, aceite este mulambinho. Então a louca aceitou. A louca, muito contente, o vestido recebeu, e depois com um palito ela no chão escreveu o nome do assassino, por quem sofria e sofreu. Lendo aquele escrito, retirou-se o traidor. Portanto, vamos falar sobre o ente sofredor, que só herdou nessa vida o sofrimento e a dor. Vou citar para os leitores o que a louca cantava, quando ela mais ou menos da filhinha se lembrava, e do marido também, que na mente ainda estava. Eu vou pedir aí, pessoal, para você deixar o seu like, hein? Ao invés de tirar o like, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito. Vou citar para os leitores o que a louca cantava, quando ela mais ou menos da filhinha se lembrava, e do marido também, que na mente ainda estava. Minha vida é um romance desde o meu nascimento, o amor me iludiu e fez o meu sofrimento. Tudo isso são lembranças do maldito casamento. Enquanto eu era solteira, não tive perseguição, porém depois de casada veio grande tentação. Sou justa, porém o mundo fez minha condenação. Satisfeita com a morte, sofro mesmo sendo honrada, da maior língua felina, eu me vivo desonrada, porque da mulher honesta a honra é precipitada. Leitores, deixamos a louca e falemos de Albertina, contando seus 15 anos, que para cumprir a sina, destinou-se a conhecer esta louca peregrina. Pediu ao seu pai Orberto, que sem dúvida aceitou. Ela foi até a praça e assim que lá chegou, vendo o estado da louca, de comovida chorou. Abraçou-se com a louca e pegou-a com a mão, até que levou-a logo para a sua habitação, sem conhecer sua mãe naquela situação. Trocou as vestes da louca por outra que já foi dela, e quando ela vestiu, deu muito certinho nela. Nisto foi chegando Orberto, perguntou quem era aquela. Esta é a louca, papai. Albertina disse assim, aquela que o senhor disse-me que vivia no jardim, e eu fui visitá-la e trouxe ela hoje para mim. Não, filhinha, disse Orberto, assim não dá certo não. Dê roupa a ela e dinheiro e uma boa refeição, depois mande ela voltar para a sua habitação. Albertina foi levar a louca lá no jardim, deu-lhe dinheiro e comida e findou dizendo assim, boa louca, tu vais ser apadrinhada por mim. Ó minha boa menina, que palavra de valor, foi Deus que te deu a vida, um coração de amor, para te compadecer de um ente sofredor. Albertina despediu-se, muito chorosa, e regressou. Com 10 minutos depois, em sua casa chegou, já um rapaz conversando com Orberto, ela encontrou. Meu amigo, se você acabou de entrar na transmissão, deixa aí o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse rapaz era Paulo, o maldito traidor, o assassino da honra, a cobiça do amor, com a presença de santo, mas sendo um devorador. Assim que viu Albertina, tratou de lhe conquistar e disse, ó bocado rico, bom de um homem gozar, vou roubar-lhe a virgindade, ou então lhe difamar. Porém a moça para ele não soltou um ar de riso, e Paulo de cá dizendo, de te gozar eu preciso, e assim se retirou, quase doido do juízo. Com 15 dias depois, ele foi lá novamente, com o coração do mal, natureza de serpente, com vontade de manchar a linda jovem inocente. Nesse dia, Roberto Alves para o sítio viajou, e Paulo chegando lá,
Horberto não encontrou, mas pelo atrevimento abriu a porta e entrou. Albertina saiu fora e dele apertou a mão, e Paulo decente achou da moça a educação, da vontade com o desejo, chegou a ocasião. Paulo disse: minha santa, me encho de alegria em ter honra de entrar nesta sua moradia, somente para lhe dizer que lhe tenho simpatia. Albertina então lhe disse: muito obrigada, senhor, pela sua exaltação, sua honra e seu valor, só não fale para mim em assuntos de amor. Por qual razão a senhora deseja me recusar, eu sendo um milionário, e você me rejeitar? A moça disse: riqueza nem fez nem me faz amar. Ainda que o senhor possua todo o brasão, tenho honra muito mais do que mesmo Dom João, eu não lhe amo porque lhe odeio de coração. Paulo Ferreira, ouvindo Albertina assim falar, retirou-se angustiado, pensativo a estudar um meio com que pudesse ele dela se vingar. Enquanto o bandido estuda a forma da traição, vamos ver um grande exemplo do autor da criação, porque o falso só reina enquanto dorme a razão. Mais um verso genial desse romance. Albertina foi buscar a louca lá no jardim, e quando ela chegou, Albertina disse assim: minha louca, Paulo ontem veio seduzir a mim. A louca chorando disse: boa menina, cuidado, Paulo é o roubador da honra do povo honrado, pois eu conheço um casal já por ele desonrado. E era um casal honrado a quem ele atraiçoou com 2 objetos alheios que ele mesmo roubou. Feriu uma mulher justa e o marido acreditou. Ainda não satisfeito com o falso traiçoeiro, foi no quarto do casal e deu um golpe certeiro, deixando uma cigarreira debaixo do travesseiro. Albertina, ouvindo isso, um grande choque tomou, porém conservou-se muda, e quando seu pai chegou, o que a louca lhe disse, ao pai ela contou. Essa história tem areia, Horberto lhe disse assim, a história dessa louca caiu em cima de mim, e se ela não mentiu, o caso vai ser ruim. Não deixou mais que a louca voltasse para o jardim, mas a louca disse: eu vou, que lá há de ser meu fim. Se for mentira o que disse, pode castigar a mim. Albertina, muito chorosa, lhe abraçou soluçando e disse: boa mulher, és louca, mas está mostrando que não és mulher ruim, pois teu gesto está provando. O leitor sabe que Paulo jurou manchar a donzela, então nesse mesmo dia, ele com muita cautela, tentado pelo diabo, pôde entrar no quarto dela. Agora o leitor vai ver quanto vale a virgindade. Paulo foi ferir a honra, mas o Deus da eternidade fez ele pegar no sono e pagar a crueldade. Mesmo debaixo da cama da mocinha ele ficou, e prometido por Deus, o sono lhe agarrou, porém só assim pagava os crimes que praticou. Albertino, à meia-noite, avistou Paulo deitado, dormindo de boca aberta, e chamou seu... Albertina, à meia-noite, avistou Paulo deitado, dormindo de boca aberta, e chamou seu pai de lado. Horberto, chegando, disse: me considero vingado. Horberto acordou Paulo já debaixo do facão, e quando ele acordou-se, conheceu a perdição. Para não morrer, acusou-se como assassino e ladrão. Paulo tinha um bom revólver, mas com ele não armou-se, forçado pelo remorso. Então ele acovardou-se, que de fato era o assassino da honra, então declarou-se. Contou que entrou no quarto da moça para se vingar, porque ela em outro dia tratou de lhe recusar, foi roubar-lhe a virgindade, ou então a difamar. Contou também que peitou a mulher do seu amigo, e a mulher lhe cuspiu, ele se vendo em perigo, roubou os retratos dela, temendo um certo castigo. Contou como colocou debaixo do travesseiro a cigarreira cromada,
achando um golpe certeiro, e também falou da carta que mandou por desordeiro. Jurou por todos os santos que Dona Júlia era pura e muito lamentou depois em ver uma criatura tão justa e por sua língua sofrer tanta desventura. É aquela pobre louca que está lá no jardim, a tua mulher que foi martirizada por mim. Um bandido como eu só presta levando fim. Ao dizer estas palavras, pelo revólver puxou, em cima do peito esquerdo, em si mesmo detonou, morreu no mesmo momento, pelo mal que praticou. Orberto e Albertina derramaram prantos tantos, chegou a louca dizendo: o que é isso, meus santos? Essa louca é Júlia Alves, que veio enxugar seus prantos. Considere, meu leitor, que hora santa e feliz, Júlia Alves como esposa, Orberto Lins ainda quis, e foram viver felizes, segundo a história diz. A louca, vendo tombar no chão sem vida o bandido, ficou sã igual a quem ainda não tinha sofrido de loucura e foi viver com a filha e o marido. Albertino, Orberto e Júlia no mesmo dia levaram Paulo numa padiola e a polícia entregaram, e como tinham razões, no mesmo dia voltaram. Disse Albertina: o futuro será o que Deus quiser. Esse exemplo é um conselho, só não toma quem não quer. Homem nenhum neste mundo terá a mim por mulher. Com papai e com mamãe a vida tem mais prazer, eu vou viver mais feliz. Todo mundo pode crer, a minha mãe conheci no santo dia que vi o assassino morrer. Literatura de cordel, imagens do sertão, ou assassino da honra, ou a louca no jardim.